Dinheiro. Alguns o têm, outros não. Alguns o dominaram. A maioria ainda está perseguindo. Você pode pensar no dinheiro como apenas números, planilhas e matemática, ou como uma equação que precisa ser resolvida. Mas as verdadeiras decisões financeiras são tomadas longe das calculadoras, ao redor das mesas de jantar, com ego, orgulho, medo e histórias pessoais. O sucesso financeiro depende menos de conhecimento e mais de comportamento. Um ponto explorado no livro A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. Vamos então mergulhar nos temas e nas lições que podem transformar nossa maneira de pensar sobre o dinheiro e, mais importante, sobre a nossa relação com ele. O modo como nos relacionamos com o dinheiro é profundamente influenciado por fatores que vão além de números ou estratégias financeiras. Entender essa relação requer olhar para nossas experiências pessoais, nossas histórias e o ambiente em que crescemos. Esses elementos formam o que pode ser chamado de nosso DNA financeiro. Nossa educação, experiências e contexto geracional moldam nossas atitudes em relação ao dinheiro. Por exemplo, alguém que viveu um período de alta inflação na juventude pode abordar o investimento e a poupança de forma diferente de quem não passou por isso. Experiências pessoais com dinheiro são únicas e explicam por que cada um toma decisões financeiras que fazem sentido para si no momento. No Brasil, um exemplo marcante disso ocorreu nos anos 90, durante o governo de Fernando Collor. Em 1990, o presidente Collor decretou o confisco das poupanças como parte de um plano econômico para combater a inflação. Esse evento histórico teve um impacto profundo na confiança da população no sistema financeiro e deixou uma marca duradoura na maneira como muitos brasileiros passaram a se relacionar com o dinheiro, criando uma desconfiança generalizada em relação à poupança e aos investimentos. As decisões financeiras de quem viveu esse período provavelmente foram influenciadas por essa experiência traumática, que moldou uma postura mais cautelosa e, muitas vezes, mais desconfiada em relação ao sistema bancário e aos investimentos de longo prazo. Agora que entendemos como o nosso histórico influencia nossas decisões financeiras, vamos falar sobre um dos maiores aliados na construção de riqueza: o poder dos juros compostos. A riqueza de Warren Buffett é atribuída não apenas à sua habilidade como investidor, mas também ao início precoce e à longevidade no investimento. Os juros compostos amplificam o crescimento ao longo do tempo. Isso é evidente na trajetória de Buffett em comparação a Jim Simons, que começou mais tarde, mas alcançou retornos médios mais altos. A lição: tempo é tão importante quanto a habilidade na construção de riqueza. Mas o que exatamente são os juros compostos? Em termos simples, juros compostos são quando você ganha juros não apenas sobre o valor inicial investido, mas também sobre os juros que já foram gerados. Esse efeito multiplicador faz com que o seu dinheiro cresça de forma exponencial ao longo do tempo. Por exemplo, se você investir R$ 1.000 e ganhar 10% de juros, no primeiro mês você terá R$ 1.100. No mês seguinte, os 10% de juros não serão mais calculados sobre os R$ 1.000 iniciais, mas sobre os R$ 1.100, R$ 1.100, fazendo o valor crescer ainda mais rapidamente. Portanto, assim como Warren Buffett, quem começa mais cedo e dá tempo ao tempo, pode aproveitar os juros compostos ao máximo, fazendo o dinheiro trabalhar por si só. O segredo está no tempo e na paciência, e não apenas na habilidade de investir. Agora, olhando para o futuro, a forma como percebemos as coisas pode moldar profundamente nossas decisões financeiras. O otimismo acredita no crescimento gradual ao longo do tempo, enquanto o pessimismo muitas vezes é alimentado pelas más notícias, que parecem urgentes. No entanto, a história nos mostra que o verdadeiro progresso é feito aos poucos. E é no equilíbrio entre otimismo e realismo que se encontra o caminho para o sucesso financeiro. Um exemplo recente no Brasil é a recuperação econômica pós-crise de 2015 a 2016. Apesar do pessimismo generalizado durante aquele período de recessão e desemprego,
A implementação de reformas e a melhoria do ambiente de negócios permitiram uma recuperação gradual, demonstrando que, com o tempo, é possível superar as dificuldades. Não podemos excluir o fator sorte, risco e perspectiva. A sorte e o risco desempenham um papel significativo no sucesso. Bill Gates se beneficiou de um raro acesso a um computador no ensino médio, enquanto seu colega Kent Evans, igualmente talentoso, enfrentou uma morte precoce. O sucesso é uma mistura de habilidade, timing e fatores externos. Reconhecer isso promove humildade nas decisões financeiras. Já ouviu falar sobre os eventos de cauda? No investimento e nos negócios, uma pequena quantidade de eventos ou sucessos geralmente impulsiona a maior parte dos resultados. Exemplos incluem o portfólio de Warren Buffett, onde apenas 10 ações representaram a maioria de seus ganhos, ou o sucesso da Amazon, impulsionado pelo Prime e AWS, apesar de inúmeras falhas. Vamos entender a diferença entre verdadeira riqueza versus ser rico. Ser rico está relacionado a bens visíveis e gastos, enquanto riqueza está associada a recursos financeiros não gastos e autocontrole. Construir riqueza exige poupar, investir e controlar os impulsos, em vez de exibir sinais externos de sucesso, como carros ou bens de luxo. Agora me diga, você está pronto para pagar o preço do investimento? Investir é como escalar uma montanha. Exige esforço, coragem e a disposição para enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. Em ambas as situações, os riscos e as incertezas são inevitáveis. A diferença entre alcançar o topo ou ficar pelo caminho está na capacidade de lidar com esses obstáculos. Quando se trata de finanças, muitas pessoas querem os frutos do sucesso sem estar dispostas a aceitar o risco necessário. Esperar retornos financeiros sem encarar as dificuldades do mercado é uma expectativa irreal. A volatilidade do mercado, a imprevisibilidade da economia e os fatores externos são algumas das incertezas que tornam o processo de investimento desafiador. No entanto, é justamente essa aceitação dos riscos que faz o investimento valer a pena a longo prazo. A resiliência e a adaptabilidade são essenciais para quem quer alcançar seus objetivos financeiros. Isso significa estar preparado para lidar com os períodos de queda, saber quando diversificar seus investimentos, aprender com os erros e continuar avançando mesmo diante da incerteza. Investir não é uma linha reta de sucesso, mas uma jornada cheia de altos e baixos, onde a capacidade de se adaptar às mudanças do mercado pode fazer toda a diferença. A psicologia do dinheiro nos ensina que o verdadeiro sucesso financeiro vai muito além de números e estratégias. Ele está em compreender o comportamento humano, aproveitar o poder dos juros compostos, equilibrar otimismo com realismo e valorizar os fatores ocultos que realmente impulsionam os resultados. No final, controlar seu tempo e focar em objetivos de longo prazo, ao invés de se deixar seduzir pela riqueza material, é o que traz felicidade e realização duradouras. Agora me diga, você está pronto para pagar o preço do investimento?